Quarto, leis de vigência temporária. Nestes casos, a impugnação deve ser feita em tempo adequado e inclusão em pauta antes do exaurimento da sua eficácia. Caso contrário, o STF extingue a ação sem resolução de mérito. Exemplos: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Vigência Temporária. Por exemplo, no julgamento da ADI 5120, o Pleno do STF determinou a extinção anômala do processo pela perda superveniente do interesse de agir, perda do objeto, em razão de pleno exaurimento da Lei 15.406 de 2013 do Ceará, LDO, sendo irrelevantes efeitos residuais resultantes do ato normativo que se esgotou em razão do decurso temporal. Lei Orçamentária Anual, Lei Temporária. No julgamento da ADI 5930, o Pleno do STF também decretou a perda superveniente de objeto de ADI proposta contra LOA, que teve sua eficácia exaurida pelo tempo. Quinto, normas revogadas. Meu brother, nós já lemos que o controle abstrato visa assegurar a supremacia da Constituição. Logo, em tese, normas revogadas não mais ameaçam a Constituição. Por isso, não podem ser objeto de ADI ou de ADC. Em regra, a revogação da lei objeto de ADI gera extinção do processo por perda superveniente do objeto, salvo nos casos de situações que podem afetar segurança jurídica e excepcional interesse coletivo e que exigem a análise da constitucionalidade das relações jurídicas afetadas pela norma impugnada e revogada. Situações que podem configurar tentativa legislativa de fraude ao controle de constitucionalidade. Revogação deliberada de lei para gerar extinção da ADI. Derrogação do ato normativo impugnado por outro com redação idêntica ou semelhante. Sexto, as questões internas devem ser resolvidas no âmbito de cada poder. São questões próprias de regimento interno. Em regra, elas não podem sequer ser objeto de apreciação pelo judiciário. Por isso, também não podem ser objeto de ADI. Por exemplo, no julgamento da ADI 4357, alegou-se a inconstitucionalidade formal da Emenda Constitucional 62 de 2009, por violar o prazo entre o primeiro e o segundo turno de votação. O regimento interno do Senado prevê 5 dias úteis que não foi observado. De acordo com o relator ministro Fux, quando o procedimento não está previsto na Constituição, mas sim no regimento interno do Congresso, na Câmara ou do Senado, o STF entende que a questão é interna corporis. Somente se estiver previsto na Constituição é que será considerado como processo legislativo constitucional e sua violação gera inconstitucionalidade formal. Excepcionalmente, o STF tem mitigado estas questões internas nos casos de violações de direitos constitucionais, sobretudo direitos fundamentais das minorias. Porém, geralmente, esta questão é deduzida em sede de mandado de segurança proposto por parlamentar, e não em ADI. Como tem decidido, o Supremo Tribunal Federal somente deve interferir em procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas. Exemplo típico na jurisprudência é a preservação dos direitos das minorias. Mandado de Segurança 34327 do Distrito Federal. Será possível, quando o regimento interno impedir o exercício político da minoria parlamentar. Por exemplo, requisitos mínimos para a constituição da CPI, Estatuto das Minorias Parlamentares. A rejeição de ato de criação de comissão parlamentar de inquérito pelo plenário da Câmara dos Deputados, ainda que por expressiva votação majoritária, proferida em sede de recurso interposto por líder de partido político que compõe a maioria congressual, não tem o condão de justificar a frustração do direito de investigar que a própria Constituição da República outorga às minorias que atuam nas casas do Congresso Nacional. Mandado de Segurança 26441 de 2007. Neste caso, mesmo autores que adotam a natureza política da Constituição, como Carl Schmitt, ou autores procedimentalistas, como Hart L. e Waldron, entendem que é dever do Poder Judiciário garantir o exercício dos direitos políticos das minorias e garantir a própria legitimidade do processo democrático. Trata-se do desafio contramajoritário reportado tanto por Carl Schmitt quanto por Kelsen e etc. Sétimo, leis suspensas pelo Senado têm efeito similar à revogação da lei.
8º, medidas provisórias revogadas, rejeitadas ou havidas por prejudicadas. Igualmente, segue mesmo o raciocínio das leis revogadas. Nossa, mas eu falei tanto que até secou minha garganta. Como é mesmo o nome daquele negócio que a gente toma quando dá sede? Ah, lembrei, é cerveja, né? Mas eu fiz uma promessa, só vou tomar uma gelada no dia em que você for aprovado no concurso. Opa! Continuando!